Olá, alunos do nono ano, vamos fazer então a correção das atividades da aula anterior. Eu peço que vocês abram a apostila na página 42 e acompanhem comigo. Então, nós tínhamos oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, retomando aí um pouco o conteúdo, né? As orações subordinadas são aquelas que exercem uma função sintática em relação à oração principal. Nesse caso aqui, né, a função de objeto indireto. Então, nós vamos observar o verbo, vamos ver que ele é transitivo, ou seja, ele exige um complemento, e o complemento aí vai se dar a partir de uma preposição, né? A ligação aí entre o verbo e o complemento vai ter uma preposição. Por isso, o verbo vai ser indireto, e, portanto, o objeto também vai ser indireto. Então, vocês tinham aqui os exercícios para estar analisando isso. Exercício 12. Leia o período a seguir e faça o que se pede. 1. Os dirigentes gostariam da colaboração de todos. A. Sublinhe o, os, verbo ou verbos. Então, aqui nós tínhamos apenas um verbo, que é o gostariam. Então, vocês tinham que sublinhar aí gostariam. B. Trata-se de um período simples ou composto. Então, eu expliquei para vocês em aulas anteriores, período simples, né? Uma oração, período composto, duas ou mais orações. Então, se eu tenho aqui apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Então, período simples. C. Qual é a função sintática da expressão da colaboração de todos? Então, vamos observar o verbo. Os dirigentes gostariam. Se eu ler até aqui, eu não tenho um sentido completo. Esse verbo, ele está pedindo um complemento, né? Gostariam de quê? Da colaboração de todos. Então, se ele está exigindo um complemento, ele é um verbo transitivo. Se eu tenho aqui uma preposição, ó, o da, então eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, a função aqui é de objeto indireto. Página 43. 2. Os dirigentes gostariam de que todos colaborassem. A. Sublinhe o, os, verbo ou verbos. Aqui nós temos dois verbos. O gostariam e o colaborassem. Que tipo de período é esse? Então, o que eu disse para vocês? Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Se aqui eu tenho duas orações, então eu tenho um período composto. Qual é a primeira oração? Então, nós temos que fazer aquela divisão que eu ensinei para vocês. Localizem os verbos, procurem a conjunção integrante, que é a palavrinha que ou se. Aqui nós temos o que, né? Nós separaríamos aqui, mas nós temos uma preposição. Então, separamos antes da preposição. Então, a primeira oração, chamada de oração principal, os dirigentes gostariam. Qual é a segunda oração? De que todos colaborassem. Nós vimos aqui, ó, que a função nesse período simples era de objeto indireto. Então, a função aqui nesse período composto é de oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, tá? Se eu tenho duas orações, então eu vou ter aqui uma oração subordinada. A função é a mesma, de objeto indireto. 13. Algumas vezes os textos se tornam confusos por excesso de subordinação. Reescreva o trecho a seguir de maneira que o texto fique mais claro. Então, aqui nós temos várias subordinações, né? Várias orações subordinadas. Ó, o que aqui, depois o que novamente, depois aqui para que, né? Então, nós temos que tirar um pouco dessa subordinação. Então, eu vou ler para vocês como é que fica o texto já retirando, né, algumas subordinações, ok? O governo anunciou a retirada dos juros dos preços de automóveis vendidos desde 2008. Então, até aqui, ó, até 2008, eu já tirei uma subordinação, tá? É preciso que todos os donos, proprietários, possuidores de automóveis comprados a partir desta data verifiquem em seus contratos as taxas aplicadas para a restituição. Então, eu tirei mais, né, subordinações aqui. Depois, vocês tinham outro assunto, né? Que era a oração subordinada substantiva completiva nominal, ok? Então, aí, as orações subordinadas completivas nominais, elas completam um nome, né? Como o próprio nome aí já diz, completiva nominal, completa um nome. Então, nós vamos ter
né, o sujeito, nós vamos ter o verbo, nós vamos ter o complemento do verbo, só que aí vai ficar faltando um complemento para o nome, tá? Então, o que estará completando o verbo é um nome, é um substantivo abstrato. Então, nós tínhamos aqui o exemplo, ó, temos certeza de que ele virá. Então, o sujeito está oculto, é nós. Temos é o verbo, temos o que? Certeza. Mas ainda falta completar essa palavrinha certeza, que é um substantivo abstrato, né? Certeza de quê? De que ele virá. Então, aqui nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal. Lembrando que aqui, né, nós temos um período composto, ó, temos e virá, 2 orações, período composto. Então, vamos no exercício 14. Releia o trecho. Aqui ele revela a negócios a chave para descobrir qual o seu plano A. Discute a importância de se manter firme nele e fala sobre como tem sido sua vida uma década após o filme. A. No trecho, 3 temas são apresentados na entrevista. Quais são eles? Então, primeiro tema, ele revela a chave para descobrir qual é seu plano A. 2. Ele discute a importância de se manter firme no plano A. 3. Fala sobre sua vida 10 anos após o filme. B. No trecho, discute a importância de se manter firme nele. Sublinhe os verbos. Então, nós temos aqui os verbos, ó, discute e se manter. Circule a palavra que a oração se manter firme nele completa. Então, tá completando quem, ó? Discute a importância. Que importância é essa? De se manter firme nele. Então, está completando a palavrinha importância. Qual é a função da oração se manter firme nele? Quanto à oração principal, discute a importância. Então, como nós falamos, ó, o verbo discute. Discute o quê? A importância. Mas que importância é essa? Importância de quê? Do quê? De se manter firme nele. Então, isso daqui está completando a palavrinha importância, que é um substantivo abstrato. Então, a função é de complemento nominal, tá bom? Aí nós tínhamos também a oração subordinada substantiva apositiva, aquela que tem aí como, né, um marco aí os 2 pontinhos. Então, ela é uma oração subordinada. Nós temos aqui, né, um período composto. Por exemplo, meu amigo tem apenas um objetivo, que ele seja aprovado no teste. Verbos, tem e seja aprovado. Então, tem 2 verbos, 2 orações, período composto, tá? Localizo aqui a conjunção integrante, olha o que? Separo. Então, oração principal, oração subordinada. Qual é a função? Ó, meu amigo tem apenas um objetivo. Verbo, tem. Quem que tem? Meu amigo. Então, o sujeito está aqui. O verbo está aqui. Tem o que? Apenas um objetivo. O complemento está aqui. Mas eu estou explicando qual é esse objetivo. Eu coloco 2 pontos e explico. Então, aqui a função é de aposto, tá? Tem essa função de explicar, de exemplificar, né, alguma coisa. Então, vamos analisar aqui o exercício 15. Leia este período e resolva as questões. Ele tinha o seguinte plano, 2 pontinhos, que os jovens fossem inseridos socialmente. Então, A, sublinhe os verbos e ou as locuções verbais. Então, o verbo é tinha e a locução verbal fossem inseridos. Que tipo de período é esse? Se eu tenho 2 verbos aí, né? Eu tenho, então, um período composto. 2 verbos, 2 orações, período composto. C, qual é a primeira oração? Então, eu localizei os verbos, procuro a conjunção integrante, ela está aqui, né? Olha o quezinho, separo ela. Antes da conjunção integrante, eu coloco um traço aqui. Então, eu tenho como oração principal, ele tinha o seguinte plano. Eu tenho como a segunda oração, que os jovens fossem inseridos socialmente. Que termo da primeira oração está sendo explicado na segunda oração? Então, o que está sendo explicado? A palavrinha aqui, plano, né? Qual era o plano? Que os jovens fossem inseridos socialmente, tá bom? Então, essa é a função aí da oração subordinada substantiva positiva.
Vocês tinham até esse exercício para fazer, tá? Corrijam, deixem a apostila em ordem, que ela será vistada. E até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.